Olá, amigos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Bastidores, um canal novo no Instagram, no Facebook. No Facebook já estamos há bastante tempo, com quase 45 mil seguidores, mas aqui é um projeto novo, projeto inicial. Eu quero trazer aqui, nesse nosso painel aqui, vários convidados que contribuem ou contribuíram ou fazem parte do futebol paraense. Meu nome é César Marim, que se vocês não estão inscritos aqui no canal, convido a todos a se inscreverem, é muito importante para a gente, para que nesse projeto inicial, acho que vai ficar bem bacana, e vai ficar bem legal. Já temos alguns vídeos com poucos inscritos ainda, mas com mais de 6 mil visualizações. Então, agradeço a todos. Estamos crescendo de maneira bem legal aqui no futebol local, no futebol paraense. E hoje temos como convidado o treinador que treinou a Tuna Luz brasileira na Série D de 2023, o treinador Júlio César Nunes. Tudo bom, Júlio? Prazer, César. Prazer falar com vocês, participar do programa. Sempre é bom falar de futebol e sinto privilegiado em fazer parte desse primeiro programa aí. Ótimo, e tinha que começar com você, para quem não sabe, porque tem a página no Facebook, o Júlio, que eu comecei tem alguns aninhos, saí, depois voltei, 45 mil seguidores. Mas lá todo mundo fala, se eu posto Paysandu, eu sou Remo, se eu posto do Remo, eu sou Paysandu, e ninguém sabe que eu sou da Tuna, né? Tirando as pessoas mais próximas, eu sou tunante, e vai ser bem legal começar contigo aqui nesse bate-papo, barra entrevista, vai ser bem legal. O que eu quero começar com você, Júlio, já, lógico, já agradecendo você ter aceitado esse convite da nossa conversa, você falar um pouquinho da sua carreira, do seu início. Você é jovem, 38 anos, né, Júlio? Isso. Você é jovem ainda, mas iniciou a carreira. Como é que foi esse seu percurso até chegar na Tuna Luz? Fala um pouquinho aí da sua carreira. Eu iniciei cedo, né? Acho que todo jovem tem um sonho de se tornar jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Eu joguei futebol a nível de categoria de base. Com 18 anos já ingressei na Faculdade de Educação Física, aqui em Caxias do Sul mesmo, sou natural daqui. E aí comecei a trabalhar com categoria de base, já com 18 anos. Eu ingressei na faculdade, fui estudando, fui trabalhando com categorias sub-12, sub-13, sub-15. Nos clubes aqui da cidade, trabalhei nos dois, Juventude e Caxias. Depois rodei também um pouco para fora do estado. Trabalhei no Paraná, no interior do Paraná, voltei, trabalhei no Esportivo de Bento Gonçalves. E o Esportivo de Bento Gonçalves foi o clube que me deu a oportunidade para fazer a transição profissional. Eu consegui fazer alguns anos como auxiliar técnico ali do profissional, vivenciando vários treinadores. E aí depois de 2014 para cá, seguindo carreira solo, né? Já estão aí 16 clubes na carreira, contabilizando base e profissional. E já são 6 estados diferentes também, no Brasil todo, que a gente já vem trabalhando. E a gente se sente orgulhoso, né, de ter saído de baixo. A gente não foi jogador de futebol profissional. A gente sabe que isso é mais difícil para a gente que vem da graduação, da faculdade. Mas que tem o seu espaço, né, tem seu valor, muitos treinadores já estão mostrando isso, e a gente tem ao total aí já 21 anos de estrada. E 21 anos, então começou muito cedo. Esse é um tema que eu quero até tratar, mas vai ser mais para frente aqui da nossa entrevista. As pessoas começando muito cedo, né, nessa carreira de estudo de futebol, uma coisa muito interessante, nós vamos tratar disso. Mas antes é que todo mundo quer saber, principalmente o mundo Cruz Maltino, como surgiu essa proposta da Tuna para dirigir a Tuna Luso. Vamos começar por aí. O convite surgiu como? Foi através de quem? O futebol está globalizado, né, César? Então hoje você faz um trabalho bom no Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, jogadores rodam muito também, né, em vários mercados, e acabam comentando de um treinador aqui, outro treinador ali. E eu vindo para o Motoclube 2022, fazendo aquela Série D que nós fomos muito bem, foi importante porque eu consegui mostrar o meu trabalho, né, para outras equipes. A própria Tuna Luso, né, nós tivemos enfrentamentos, onde nós tivemos 2 vitórias em cima da Tuna em 2022 no Brasileiro da Série D. Então, tudo isso fica marcado, né? O treinador ganhando confrontos, mostrando o trabalho, fazendo jogos, foi abrindo o mercado. E aí retornei ao Rio Grande do Sul e tive
uma passagem pelo Joinville, Santa Catarina, no Catarinense, esse ano de 2023. Acabou o Catarinense, eu fiquei esperando, né? Apareceu algumas oportunidades, eu coloquei como meta fazer um brasileiro de Série D novamente. E aí, quando apareceu a oportunidade da Tuna, através do Vinícius Pacheco, né, que fez o contato comigo, as coisas começaram a esquentar, amadurecer e acabaram dando certo. Então, foi através do Vinícius, né, que o Vitor, né, que é o meu representante, colocou o meu nome, aí prontamente ele já conheceu, porque já acompanhava, né, a campanha ali, o pessoal do Motoclube também, tinha visto os jogos contra a Tuna, então foi mais ou menos dessa forma. Vinícius Pacheco, inclusive, um abraço a ele. Vinícius Pacheco já foi meu entrevistado ainda na época do Instagram, agora eu tenho que levar ele também para o YouTube. Como o Éder Pisco, né? Os dois foram responsáveis por reerguer, porque a Tuna Luz, Júlio, tem uma história muito bonita no futebol nacional. É um clube bicampeão brasileiro, ganhou uma Série C, ganhou uma Série B. Então, é um clube que tem uma história no futebol nacional que estava decaído há mais de 10 anos, estava decaído numa segunda divisão paraense, então era terrível o cenário para a Tuna Luz. Chega no clube o Éder Pisco, o Vinícius Pacheco, fazem um trabalho na segunda divisão paraense, trazem a Tuna de novo para a elite do Parazão e conseguem vaga com calendário nacional, que é o mais importante para o clube, né? Consegue vaga numa Copa do Brasil 2 anos consecutivos, consegue vaga na Série D. Infelizmente, a Tuna não está na próxima edição da quarta divisão nacional, o que eu lamento, porque o planejamento do final do ano passado para início desse ano foi muito ruim, eu não me esquivo de falar, foi muito ruim. Eles não estavam no clube, só para deixar claro também. Eles chegam depois, eles chegam com processo de andamento, porque eles eram no clube, saíram, depois eles voltaram ao clube. Quando eles voltam para o clube, eles pegam o clube numa situação que até a última rodada do Campeonato Paraense, a Tuna lá em Cametá estava perdendo, a Tuna estava sendo rebaixada novamente para a segunda divisão do futebol paraense. Eles conseguem a virada lá, conseguem a classificação para a próxima fase e conseguem pelo menos se manter na elite do futebol paraense. O que é pouco, porque a Tuna precisa realmente disputar competições nacionais, a Série D, subir para uma Série C, mas por eles terem pego esse trabalho assim em andamento, um planejamento que não foi bem feito no início da temporada, o que fizeram para a Série D, com a sua escolha também, que acabou sendo uma escolha acertada para ser o treinador da equipe, foi algo para realmente se reconhecer e o trabalho foi bem feito. Para pensar em campeonato brasileiro, que foi tudo muito corrido, né, Júlio? Você participou desse processo, foi tudo muito corrido. Quando você desembarca em Belém, chega na Tuna, olha a estrutura da Tuna, já tem uma certa comparação da temporada passada já com o Motoclube, você desembarca em Belém, a Tuna tendo essa necessidade de mostrar um resultado melhor que foi no Campeonato Paraense, que a Tuna foi mal no Campeonato Paraense. Mediante todo esse cenário, você vislumbrou realmente fazer um bom trabalho? Não, aqui eu tenho condições realmente de fazer um bom trabalho? Primeiro que essa escolha ela foi pensada, né? Quando a gente trabalha no futebol, a gente acompanha todos os clubes. Então eu já vinha acompanhando a Tuna, sabia que tinha acontecido várias trocas de treinadores, que seria um momento conturbado no clube. Né? Você foi o quarto. Você foi o quarto treinador da temporada. O quarto treinador em abril, né? Em 4 meses. Então, como está conturbado o ambiente. E a gente chega numa reformulação de elenco, num momento que o clube quase foi rebaixado no estadual. E eu sabia que o desafio era grande, muito grande. Porém, eu gosto de olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu olho mais para o lado positivo, o copo meio cheio. Nesse momento que estava o clube, a gente tinha a condição de, nessa reformulação, juntamente com a nova diretoria, com o Éder e com o Vinícius que estavam assumindo, de fazer um bom trabalho, porque nós teríamos autonomia ali, juntamente com a diretoria, de reformular o elenco, de implantar uma linha de trabalho nova. Né? Já que não estava dando certo até aquele momento, era o momento de a gente chegando, né, e a gente colocar a nossa forma de trabalhar. E foi isso, foi um choque, né? Nós chegamos introduzindo uma linha de muito trabalho, de muito treinamento forte, disciplina, né? Não estou aqui julgando o trabalho anterior, nem conheço quem estava, mas a gente precisava mudar. E o importante é que a diretoria, o Éder e o Vinícius nos deram essa autonomia para a gente poder fazer dessa forma, trazer
comissão técnica juntamente conosco, vem o Eliseu, o auxiliar, mais com a comissão que estava, né, que ficou, o Neto, preparador físico, o Lubrax, preparador de goleiro, a gente conseguiu entender rapidamente que precisava, através do trabalho, né, uma intensidade forte nos treinos, e aí sim, primeiramente, o bom elenco que principalmente o Vinícius Pacheco conseguiu captar, né, jogadores praticamente da região, praticamente jogadores que já estavam jogando o estadual, com algumas indicações nossas, é claro, mas rapidamente o elenco entendeu a nossa forma de trabalhar. E ali as coisas começaram a acontecer. Claro que quando eu desci em Belém, eu não vou mentir para você, que eu tomei um susto. Tomei um susto porque a gente vinha de uma outra realidade, né? A gente vinha de um clube que até pouco tempo jogava a Série A de brasileiro. O Joinville estava em 2015 a Série A do brasileiro. Nós vimos de uma estrutura totalmente diferente, mas eu já tinha trabalhado aqui para o Norte, Nordeste, sabia que era diferente e precisava abraçar a causa. E vim com sangue nos olhos, né? E as coisas começaram a acontecer. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ter os resultados. Gostaríamos de ter ido mais longe, mas a gente também tem que entender que a gente tem as nossas limitações, né? A diretoria sabe disso, eu passei para eles a minha ideia, o meu pensamento do que a Tuna precisa para melhorar, né? E eu acho que a Tuna está no caminho certo, né? Agora precisa ter continuidade de trabalho. Não estou ouvindo. Ok, obrigado. Você foi o quarto treinador da temporada, inclusive teve o Rodrigo assumiu a Tuna um jogo, ele foi anunciado, assumiu um jogo e depois foi despedido e entrou o Pedro Paulo no seu lugar, que aí depois viria você a assumir a Tuna, ou seja, realmente o planejamento da Tuna não foi bom, mas como você disse, você chega e realmente, pelo menos se não veio, pelo menos para o mundo cruz-maltino, para os torcedores tunantes, não veio o acesso para a Série C. Mas pelo que era o início da temporada, pelo que foi feito o mau planejamento pelo início da temporada, o trabalho, a gente reconhece que o trabalho foi bem feito na Série D, entendeu? Dá para reconhecer que o trabalho foi bem feito. Vamos entrar naquele fatídico jogo do Maranhão, estava lá atrás do Souza, ali atrás do gol, lá naquele sol lá. E aquele jogo, Júlio, foi um jogo totalmente reconhecível da Tuna. Não sei, você pode até, vou até querer que você fale, porque é uma pergunta que vários cruzmaltinos fizeram para mim, lógico, para me fazer a você. O que aconteceu naquele específico jogo? Porque a Tuna ela faz uma campanha, uma primeira fase muito boa, muito boa. Ok, times do Norte, mas faz uma primeira fase muito boa e com equipes que bateram de frente, como o Nacional de Manaus, também que acabou fazendo uma boa campanha. Então, a Tuna vence o Maranhão, desculpa, o Maranhão que eliminou o Retrô de uma maneira heróica lá em Pernambuco, daquela maneira que foi com um homem a menos, desde os 10 minutos de jogo. A Tuna venceu o Maranhão em São Luís por 3-2 naquele jogo incrível. E chega no Souza com uma moral que todo mundo fala, a Tuna vai se classificar, a Tuna vai dar esse passo para frente. Não sei o que aconteceu naquele jogo, porque a Tuna foi realmente reconhecível, de uma primeira fase espetacular, de uma primeira fase que ficou 11 jogos invicto, que resgatou aquele orgulho que os maltinos de estar no Campeonato Brasileiro. E talvez sejam coisas do futebol, né, que aconteceu, que a Tuna praticamente foi, realmente o adversário foi melhor naquele jogo de volta, mereceu a classificação, mas foi duro aquela partida. Mas o que aconteceu, Júlio, daquela partida de volta, que foi uma Tuna totalmente irreconhecível ao longo da campanha, né, do Campeonato Brasileiro? Primeiro você ressaltou muito bem que às vezes aparece sempre um ou outro falando, mas a chave era fraca, algo assim. Mas a gente fez bons jogos contra equipes com investimento maior que o nosso, né? Eu cito, inclusive, o jogo contra o Águia de Marabá, lá em Marabá, onde nós tivemos o domínio total do jogo. Né? Campeão paraense, o Águia. Campeão paraense, né? Foi superior a Remo e Paysandu. E nós, na casa do adversário, tivemos imposição, atitude, coragem para ir para cima e ganhamos com muita propriedade aquele jogo. Também tivemos uma melhor atuação contra o próprio Águia em casa, no 0-0. Tivemos uma vitória em cima do Nacional, com muita propriedade. Um grande jogo lá em Manaus também, onde nós fomos derrotados, mas aconteceu muita coisa naquele jogo. Erro de arbitragem, expulsão, enfim, erro de pênalti para nós. Então foi uma campanha muito sólida.
E era isso que a gente se orgulhava, e muitas vezes até nas entrevistas eu falava que a gente estava conseguindo ter desempenho também. Era bonito de ver a Tuna jogar. Né? A Tuna estava com um futebol de qualidade, com muita agressividade e marcação forte, mas também propondo. Isso que estava nos dando muito orgulho como treinador, porque era uma equipe que tinha saída de bola, a bola no chão, a bola tinha jogada trabalhada. Isso é mérito dos jogadores, que entenderam rapidamente as ideias da comissão. O que acontece? Olha como é importante essa vitória contra o Maranhão lá. Dos 6 jogos que o Maranhão fez, que o MAC fez no mata-mata, ninguém conseguiu vencer o MAC. Até o Ferroviário foi dois empates. O Retrô foi 2 empates. Então, quando a gente consegue aquela vitória, com propriedade também, com coragem lá no Maranhão, se cria uma expectativa muito grande de que a Tuna vai passar, muita gente já falando do Retrô, e claro que é nossa função da comissão blindar isso. Blindar, e trabalhamos muito bem naquela semana. Trabalhamos forte, os atletas entenderam, mas ao natural foi se criando uma expectativa muito grande. Né? A diretoria fez a sua parte, correu atrás, conseguiu colocar refletor, foi se criando aquela expectativa e essa pressão ao natural, com o estádio cheio, alguns atletas acabaram sentindo. Né? Isso ficou visível no jogo, que o emocional acabou atrapalhando um pouco e pesando em alguns atletas. A semana foi trabalhada para nós continuar jogando o que nós jogávamos, que era para frente, atacar o adversário, agredir, pensar em vitória. Não foi a estratégia, não foi o que foi passado na palestra de jogar atrás, foi a ideia de jogar para frente. Só que começou o jogo, e aí a gente tem que também reconhecer a forte equipe do MAC, que não é à toa que foi até o jogo do acesso com o Ferroviário, que é uma grande equipe que acabou invicta a competição. O MAC, campeão estadual, né, veio sem peso nenhum. Veio jogar em Belém sem peso nenhum. E aí jogaram para frente, jogaram soltos. E aí o jogo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E lá nos 35 minutos do segundo tempo, a gente acaba tomando aquele gol. E aí desestabiliza. Desestabiliza, a gente acaba tendo uma expulsão. Alguns jogadores pedem para ser substituídos. E aí, aquilo que a gente também vinha trabalhando de cobrança de pênalti, a gente perde alguns jogadores porque já foram expulsos, porque foram substituídos, não tem aqueles principais batedores dentro de campo. Não que os outros não treinaram, todos os 30 jogadores do elenco treinaram pênalti, as 2 semanas que antecederam. Porém, a gente sempre tem os melhores batedores, os que tiveram um aproveitamento melhor, e esses não estavam também. Então foram vários fatores que foi influenciando, e pênalti é detalhe. Eu não vou usar loteria porque é treinamento também, mas é detalhe. Nós tivemos um erro. Né? Poderia, num detalhe ou outro, eles tiveram um erro e a gente poderia ter passado. Mas realmente a gente não teve uma boa atuação, não teve um bom desempenho, o MAC foi superior, mereceu a classificação, e isso é grandeza, reconhecer que o adversário, o mata-mata, não permite oscilações tão grandes, e nós oscilamos muito. Exatamente, Júlio. Mas isso aqui fica em prol da toda a torcida Cruz Maltina, o reconhecimento pelo trabalho. Eu falo em toda por causa que receberam, até te mandei também pelo WhatsApp, né, a mensagem que o colega mandou, outros colegas também falaram sobre isso. E acontece, só para a gente passar para um outro assunto e terminar por enquanto com esse assunto da Tuna, nossa entrevista. Eu acredito que acontece também, Júlio, muita questão de um preconceito / não conhecer de futebol. O que acontece? É a mesma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Vamos pegar times do Norte, é fraco. O Maranhão é ruim. O Nacional é ruim. Falando em média, né? O pessoal falando, Nacional é ruim, Maranhão é ruim. Ferroviário subiu agora do momento para cá, é ruim também. É lá do Ceará. É igual Libertadores. Libertadores para clube brasileiro, muitos torcedores de clube brasileiro, o que acha? Só Boca e River que presta.
Ah, Atlético Nacional é ruim, Olímpia é ruim, LDU é ruim, tudo é ruim. Tudo é ruim. Só Boca e River pela tradição que é bom. Então isso acontece muito. Acontece que quebrando a cara, realmente o time do Maranhão é um time muito bom. A Tuna, como eu disse, surpreendeu, eu acho, e a Tuna tinha tudo, lógico, tinha tudo, estava na mão para conseguir essa classificação, não conseguiu, mas perdeu para uma equipe que muito pouco, por um pênalti, não conseguiu o acesso para uma Série C. Então, assim, perdeu para uma equipe que brigou até o final, até o último instante, por esse acesso. Então, acho que está de parabéns. Só lamento realmente a Tuna pelo primeiro semestre que fez, o planejamento que teve, não conseguiu vaga para próximo Campeonato Brasileiro, isso seria de extrema importância. Mas vamos lá continuar torcendo e, novamente, te falar que os torcedores sumaltinos parabenizo pelo seu trabalho. E temos uma pergunta aqui do Reinaldo perguntando, que é tunante, perguntando: vai continuar na Tuna em 24? Eu sempre digo, e é o que eu dizia nas entrevistas já, quando eu estava na Tuna, que todo treinador quer um trabalho a longo prazo, né, quer um trabalho com continuidade. A gente foi num momento onde a Tuna estava num momento conturbado, conseguimos fazer um trabalho bom, mostrar o nosso trabalho para o torcedor, para a diretoria, e agora a gente está conversando, sim, a gente tem contato com o Éder, com o Vinícius, para a gente ter essa continuidade. O pessoal que me representa está conversando com eles, porque a gente também pensa nessa questão de continuidade, de melhorar algumas coisas que não deram certo, né? A diretoria sabe alguma coisa estrutural, alguma coisa de detalhe. Ressaltar também que a diretoria ela pegou praticamente junto com o Júlio ali, né? Quando acabou o estadual, a gente teve 10, 12 dias ali para a estreia. Então foi muito difícil, né? Foi um desafio muito grande, também para a diretoria. E agora, sim, com mais tempo, uma montagem de elenco, talvez com algumas peças que faltaram, né, para a Série D, que nós detectamos que talvez se tivesse, poderia ser sido diferente, uma preparação melhor, um planejamento, tentando ajustar alguns erros que nós tivemos na D, para a gente poder alcançar no estadual. Então, a diretoria sabe, já externei isso, não é, o Júlio é questão salarial, não, é questão também de nós ajustar algumas coisas, porque o Júlio quer ir para brigar por título. Eu acho que a gente não pode pensar pequeno, né? O Júlio profissional, o treinador, não pode pensar pequeno, e muito menos a Tuna. O tamanho da Tuna, a camisa pesada que tem que pensar em entrar em estadual para vencer, para conquistar título. Se esse for o pensamento da diretoria, essa for a ideia, esse é o meu pensamento como treinador. Se juntar isso, for bom para a Tuna, for bom para o Júlio, nós tivermos esse pensamento, eu acredito que a gente pode sim ter essa continuidade para 2024. Bacana, só espero, tomara que você continue e espero realmente que nesse ano, para a próxima temporada, a Tuna planeje seu futebol melhor do que planejou na última temporada, porque foi realmente um início de ano bem complicado para o futebol cruzmaltino. Dando pulo, saindo um pouquinho do Souza, vamos falar um pouquinho de futebol em geral, vamos falar, você, igual você disse, começou no futebol há 20 anos, mais de 20 anos, você é jovem, 38 anos. Então, assim, o que eu percebo é o seguinte, sei lá, até os anos 2000, início dos anos 2000, o garoto, ele queria ser o quê? Jogador de futebol. Né? Ele queria ser jogador de futebol. Não que hoje ele não queira, é lógico que ele quer. Mas hoje eu percebo uma movimentação muito interessante, sei lá, de um garoto de 13 anos querer ser analista, querer ser scout, querer ser treinador, querer ser jogador. Ou seja, que você não via antes, né? Você via o cara querer ser jogador de futebol e perguntasse, o garoto lá em 99, quando eu estava estudando lá na escola, você pensa em ser treinador? Não, treinador, tu é doido? Eu quero jogar a bola, não quero ser treinador. Hoje não, hoje você vê que a galera está estudando e a internet, lógico, facilita muito para isso. Inclusive, você tem um curso, né? Pode até falar do teu curso. A galera estuda isso e hoje você vê os jovens de 15 anos estudando para ser treinador, ou para pelo menos ter um conhecimento na área de scout, analista, de mercado, de desempenho. O futebol, querendo não ser apenas jogador de futebol, querendo ir para outras frentes. Eu acho legal e até interessante que você tocou nesse assunto, porque
se for fazer uma pesquisa, até os anos 2000, realmente, a média de idade dos treinadores era muito alta. À medida que começa a ter treinadores mais jovens, isso é, sim, um estímulo, né, para esses meninos mais jovens começarem a ver treinadores com 30, 32, 35 anos, já num nível alto, né, numa Série A, Série B de brasileiro, e isso motiva. E também eu acredito que essas novas funções dentro do futebol, né, não só a questão do preparador físico, né, antigamente o mais jovem dentro da comissão era o preparador físico, era o treinador lá com uma certa idade, um ex-jogador, e o preparador físico era aquele jovem que tinha feito a faculdade de educação física. Hoje já começa a se ter analista de desempenho, né, observador técnico, analista tático, analista de mercado, algumas funções que não há necessidade tão grande de este profissional ter jogado futebol, né? Então começa a se ter essa movimentação e acho muito legal quando um jovem me procura, às vezes com 18, 19 anos, entrando na faculdade, dizendo: ó, Júlio, eu quero ser treinador. Me fala um pouco da tua história. Daí eu falo, eu faço questão de ligar até muitas vezes quando recebo um e-mail, recebo uma mensagem parecida como essa, eu ligo para a pessoa, ligo para esse jovem, para dar atenção, porque quando a gente iniciou, a gente não tinha isso. Era muito distante. Eu lembro que quando eu iniciei com 18 anos, eu olhava assim, treinador de futebol, né? Na época ali nos anos 2000, era o Geninho, Luxemburgo, esses caras aí, Felipão, Tite, Muricy, eles estavam lá, mas a gente olhava assim, nunca vou chegar naquele nível, né? E então a gente, legal contar a nossa história, porque a gente vai indo, vai passando as dificuldades, vai prosperando, vai crescendo, né? Tijolinho a tijolinho, e vai alcançando os objetivos, né? Hoje eu tenho muito orgulho de dizer os clubes já que eu trabalhei, a própria Tuna Luso, né? Uma equipe aí bicampeã brasileira, então de 120 anos de história, conhecida no Brasil todo. Então eu acredito que tem espaço para todos e nada é impossível, né? Até para aquele jovem que não jogou futebol, que quer começar através dos estudos, né, dos cursos da graduação de educação física, para chegar lá. A ideia dos cursos, como você citaste, foi de um tempo, uns 10 anos atrás, a gente começou a organizar o material que a gente tinha, e eu sempre gostei muito de falar sobre parte tática, né? Sempre, logo que iniciei, comecei a gostar de fazer vídeos, colocar vídeos no YouTube, com a prancheta tática, depois no Tactical Pad, né? Na época era o Tática 3D ainda, o primeiro programa, depois foi o Tactical Pad, e a gente foi gravando, e a coisa foi ficando legal, foi tendo uma reprodução boa, e a gente foi melhorando, né? A gente foi profissionalizando, a gente foi colocando algumas animações, foi fazendo alguns outros vídeos, e aí criou um curso, né, que é o Futebol Tático, já tenho ele há muito tempo, há mais de 10 anos, e depois a gente foi criando outros cursos também, né, que à medida que o pessoal, o público foi fazendo, foi pedindo outros cursos, a gente foi evoluindo, foi melhorando. Criamos um de liderança também, que é mais na parte de gestão, de liderar equipes, porque a gente gosta, né? A gente gosta de fazer, gosta de falar sobre o assunto, e então a gente está aí para ajudar também. Eu acho isso extremamente interessante, sabe? A pessoa está em volta, ainda mais que agora, que a exigência de ter curso, de ter aperfeiçoamento, e você tem a capacidade disso, né? Hoje tem cursos pela internet, tem a Universidade do Futebol, por exemplo, tem os cursos da CBF, tem os demais cursos, né? Tem Futuri também, que dá curso. Então, assim, você hoje tem curso, um leque de uma gama de cursos muito interessante para você fazer, que por mais que a pessoa não queira prosseguir na carreira, mas nem que for por recreação, como hobby, eu gosto de futebol, vou estudar isso. E principalmente para quem quer, porque é uma questão agora, vamos falar, juntar as duas coisas, relacionado ao mercado e relacionado aos cursos. A pessoa não pode parar, né? Então, assim, qualquer área da vida, né? O cara quer ser treinador, a pessoa quer ser médico, ela quer ser engenheiro, por mais que esteja formado, você é treinador. O cara ali é médico, o outro é engenheiro, então eu parei, eu não preciso estudar mais porque eu já sou o que eu sou. Não, você tem que continuar estudando, porque temos um mercado, e o mercado do futebol é um mercado muito cruel, e você sabe disso.
Como é que você vê essa questão a pessoa vai estudar, a pessoa tem que se aperfeiçoar, como você está se aperfeiçoando, você é muito jovem, vai ficar aprendendo cada vez mais, é lógico. Mas vamos colocar no que acontece no futebol. Acaba os estaduais. Acaba os estaduais, o mercado não consegue absorver todo mundo, né? Não consegue absorver todos os treinadores que participaram dos estaduais, como jogadores, como preparadores físicos, porque muitos clubes que disputaram os estaduais estão sem calendário. Então, assim, o mercado dá uma diminuída. É uma questão até da CBF ver esse calendário e colocar, talvez, uma outra divisão, organizar alguma outra questão para ter mais clubes em atividades. Como é que você vê essa questão do mercado para o treinador brasileiro, para treinador que está iniciando, como é o seu caso, e treinador realmente que está iniciando da maneira, igual você, sei lá, vai pegar o Foot Manager, já viu o Foot Manager, que é aquele jogo, você começa lá na 4ª divisão, na 5ª divisão, e você vai subindo. Um treinador que está iniciando realmente a tua carreira, como é que você vê essa questão de mercado? Não é fácil, né? O que a gente fala para quem está começando é que tem que ter muita persistência, né? Eu, logo quando eu iniciei, lá em 2003, 2004, foram anos que a gente trabalhou praticamente de voluntário, né? A gente começou a ter uma remuneração pequena quando começou a trabalhar na base, lá do Juventude, depois saiu um pouquinho no Caxias, aqui na base, mas eu lembro que em 2010, eu fui trabalhar num clube no interior do Paraná, eu fiquei 6 meses trabalhando lá com a categoria sub-20 e fiquei 6 meses sem receber. Eu voltei de lá pensando em largar o futebol, né? E acho que aquilo ali foi um teste para mim, para ver se realmente era aquilo que eu queria. Voltei sem dinheiro, tinha trancado a faculdade, estava numa situação muito precária. Tive que voltar a fazer meus bicos, trabalhar com escolinha, trabalhar em 2, 3 lugares para juntar um dinheirinho para poder fazer a minha matrícula para retomar a faculdade. E nisso a gente foi indo, persistindo, depois tive uma continuidade de 4 anos no Esportivo de Bento Gonçalves, que é um clube aqui próximo de Caxias do Sul. Lá eu agarrei a oportunidade, sendo treinador, sendo coordenador da base. Depois a gente teve a oportunidade de subir para o profissional, mas não foi fácil. Não foi fácil e continua não sendo fácil, né? Talvez hoje não seja tanto o desafio da parte financeira, mas continua tendo o desafio de ficar longe da família, de não ter estabilidade, né? De muitas vezes pegar clubes que não pagam, de muitas vezes você tomar as rasteiras, né? Que no meio do futebol acontece muito, de ser demitido, muitas vezes precocemente. Então não é uma profissão fácil. Isso de cara a gente já fala para quem está começando. Eu estou há 21 anos e não me considero pronto. Eu me considero preparado. Pronto a gente nunca está. A gente está sempre melhorando, sempre evoluindo, sempre aprendendo. E como você falou, a gente precisa estar sempre estudando e melhorando. Porque o Júlio, quando iniciou, o primeiro clube profissional como treinador foi com 29 anos. Era jovem, era quase muito difícil encontrar um treinador com essa idade. Hoje, você já vê treinador com 30, 32, 33 no profissional. Então, amanhã, depois, o treinador com 50, 55, já vai estar quase que ultrapassado. As coisas estão mudando, né? As coisas estão, a não ser que esse treinador continue, né, estudando, evoluindo, trazendo pessoas jovens, né, para a sua comissão, né, que também pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que esse garoto, esse jovem que está iniciando, primeira coisa que tem que saber é que não é fácil, é uma profissão que não é fácil. Segundo, que vai muitas vezes trabalhar 3, 4 meses no ano, né? Eu lembro que quando eu estava no mercado aqui do Sul, na A2 Gaúcha, eu fui vários anos fazendo a A2 Gaúcha, 4 meses, acabava, o resto do ano não fechava com ninguém, ou tinha a Copinha Gaúcha aqui, ou já fechava com um outro clube para o próximo ano. Então se trabalhava 4 meses no ano. E aí como se mantém? Como que vai ficar durante 12 meses recebendo só 4? Aí tem que fazer um bico aqui, um bico ali, trabalhar muitas vezes fora da área. Tudo isso é desafiador, mas quem quer chegar
né? E a gente conversando com quem chegou, a história é muito parecida, né? Teve que passar por essas dificuldades, teve que ser persistente, e dificilmente você começa lá em cima, né? A não ser que você foi um jogador de futebol profissional, você já tem um nome, aí você já sai num alto nível. Mas para quem começa lá de baixo, vai passar por esse processo que você falou. Muitas vezes fazer um estadual, uma segunda divisão de estadual e ficar parado. Aí daqui a pouco vai ter que ser um auxiliar de um outro treinador nos outros meses para entrar um valor, e aí pegando mais experiência, até chegar num nível que você consiga fazer estadual e depois já tem um mercado de brasileiro no segundo semestre. Aí você começa a trabalhar 7, 8 meses no ano, já dá para você começar a se manter legal. E como você vê esse confronto, tipo, parece que tem categorias de treinadores no Brasil, por exemplo. Tem a categoria dos estrangeiros, tem a categoria da nova geração, tem a categoria da velha geração. A futebol brasileiro é curioso, porque quando um treinador, por exemplo, Dorival Júnior foi campeão agora da Copa do Brasil. Ah, porque treinador bom é treinador da velha geração. Aí quando o Abel Ferreira ganha, treinador bom é treinador estrangeiro. Quando é um jovem treinador se destacando, como o Fernando Diniz na seleção brasileira, por isso, olha, tem que contratar treinadores da nova geração, porque eles são estudiosos. Como você vê essa questão, inclusive, até tem alguns embates, né, de treinadores da antiga geração com a nova, da antiga geração com o estrangeiro, de estrangeiro com os locais, enfim. Parece que é em grupo, né? Esse meio em grupo. Como é que você vê isso? Até uma, sei lá, uma certa rivalidade. Porque, para mim, Júlio, o que importa, você vai ver de tudo. Você vai ver bons trabalhos em todas as categorias de treinador. No estrangeiro, no novo, na outra geração. Você vai ver agora na Série C, subindo para a Série B. Provavelmente o Hélio dos Anjos vai conseguir o acesso, que é um treinador já da antiga geração, mas vai ter treinador da nova geração também que vai conseguir o mesmo acesso da Série C para a Série B, assim ocorre da B para A, e bons trabalhos, enfim. Você acha que também, sei lá, há uma rivalidade, algo aí que está meio desenhado no futebol brasileiro? Você citou esse assunto, é a tendência, né? Assim também quando uma equipe ganha a Copa do Mundo, aquele modelo de jogo ele começa a prevalecer nos próximos anos, né? Então, sempre quando um treinador estiver em alta, vai se falar mais, vai estar mais na mídia, vai se estudar aquela equipe, né? Hoje mesmo, por exemplo, o enfrentamento do Fluminense contra o Internacional. É um treinador estrangeiro com um treinador, digamos, jovem, mas já está há muito tempo, né, na estrada, o Diniz, é o nosso treinador da seleção. Vai se comparar, vai se estudar o modelo de jogo dos dois, vai estar mais na mídia. Provavelmente, quem avançar vai ter mais mídia ainda, vai se estudar mais. Vamos supor que passe o Inter e passa na outra semifinal o Boca. Então, vão ser treinadores estrangeiros que vão estar falando. Passa o Abel, passa o Diniz, vão estar falando mais. Então, é normal isso. Eu vejo que é as tendências. Quanto à rivalidade, eu vejo uma unidade maior nos últimos anos dos treinadores brasileiros, dos grupos que a gente participa, do que a gente vê essa movimentação, por causa dos treinadores estrangeiros. E deixar claro que a gente acompanha e vê o manifesto dos treinadores, a maioria dos treinadores brasileiros, isso eu me incluo nessa opinião, a gente não é contra os estrangeiros. A gente só é contra eles não terem o mesmo critério, né? Por exemplo, as licenças. Né? Eles vêm, não precisam apresentar as licenças daqui, e o que a gente também acaba ficando um pouco chateado muitas vezes a mídia, agora estrangeiro é bom e brasileiro não presta mais. Né? Essa generalização. Eu acho que não. Eu acho que aconteceu de virem estrangeiros muito bons, trabalhos muito bons, como também apareceu estrangeiros que não tiveram trabalhos bons aqui no Brasil já. E você falou muito bem, tem treinadores que já têm uma certa idade e continuam atualizados, fazendo grandes trabalhos, porque souberam entender o mercado, se atualizar, foram renovando suas comissões técnicas. E aqui eu cito, sim, o Hélio dos Anjos, porque a gente acompanha futebol
E eu acompanho o Hélio desde o tempo que ele trabalhava aqui no Juventude, né? Que é aqui da minha cidade. Então, agora ele tem uma comissão técnica renovada. Então, a gente sabe que o treinador é uma peça dentro da engrenagem, uma peça sim importante, mas ele é uma peça apenas dentro da engrenagem. Tem que ter uma comissão técnica trabalhando para as coisas acontecerem. Tem que ter um staff trabalhando para as coisas acontecerem. Então, esses treinadores que conseguiram entender isso, se renovar, eles estão tendo êxito. Assim como tem os novos velhos, né, também que não se atualizam, que acham, muitas vezes, que podem parar de jogar num dia e no outro já se tornarem treinador e não precisam se especializar e não precisam estudar. Eu digo que o profissional completo dentro do futebol é aquele que jogou, que tem a experiência de campo, de vestiário, mas que foi se aperfeiçoar, foi estudar. Esse é o profissional completo. E nós, que não jogamos futebol profissional, temos que estudar mais ainda. Temos que correr mais ainda atrás. Porque a gente está em desvantagem quanto a esses profissionais que jogaram. Rapaz, observei, né, o que você disse, e também fazer outra observação aqui, Júlio. Toda empacotada aí, né? Deve estar um frio danado aí no interior do Rio Grande do Sul e aqui em Belém um calor, ventilador aqui ligado, ar-condicionado, bicho pegando aqui pra gente, e aí um friozinho. Tenho saudade do frio, eu sou de Minas, eu tenho saudade um pouquinho do frio. Mas o que você falou é isso, eu compartilho, é aquela questão, para mim não importa idade, para mim não importa nacionalidade. Se é bom, se quer, então ele vai estudar, vai se aperfeiçoar, então ele vai fazer bons trabalhos. Por exemplo, o melhor treinador que eu vi trabalhando no futebol brasileiro, para mim, é o Vanderlei Luxemburgo. Eu pego o Luxemburgo até 2005, né, que depois vai para o Real, volta, é campeão brasileiro com o Santos. O que ele faz, pelo menos na década de 90, no início dos anos 2000, como ele foi campeão com o Cruzeiro, na Tríplice Coroa, eu coloco o Luxemburgo num patamar muito alto. Hoje, não. Né? Não vou entrar na questão se ele se aperfeiçoou ou não, porque eu não estou lá com ele, mas se você for olhar, isso é questão pessoal minha. Se for olhar hoje os trabalhos dele, hoje, inclusive ele até foi demitido hoje do Corinthians. Se você for olhar o trabalho dele hoje, quando eu digo hoje, sei lá, de mais de 10 anos para cá, para mim não se compara aos trabalhos que ele fez no passado. Então, assim, não sei se é questão de aperfeiçoamento, o que aconteceu, se chegou realmente uma outra geração com estudo e acabou tomando o mercado que era dele, porque na época, você lembra bem, Júlio, década de 90, se o Luxemburgo estivesse no mercado, qualquer clube demitiu o treinador que estava para contratar o Luxemburgo, entendeu? Então, assim, o treinador podia estar até bem, não, mas o Luxemburgo está no mercado. Então, assim, foi um treinador daquela época, o futebol mudou muito, mas daquela época, um treinador de outro patamar, que, ao meu ver, talvez não se aperfeiçoou, até pelas entrevistas que ele deu recente, uma entrevista meio, para mim, meio sem sentido, assim, que não mancha, não apaga a história do cara, porque a história da pessoa não tem como apagar, ele foi merecedor de tudo que ele ganhou, ele foi um vitorioso no futebol. Mas, assim, o que ele foi hoje, esse trabalho dele mais recente, que era no passado, eu acho que não dá para comparar, realmente, no passado ele era para mim, um outro patamar de treinador, mas também era uma outra geração e era um outro futebol em si. Em compensação, o futebol também é meio bruto, né? Às vezes, igual você disse, o treinador, por ser, julgam pela idade, mas às vezes o treinador tem 40 anos e não se aperfeiçoa, né? Então não estuda, não vai além, entendeu? Então, assim, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. É melhor pegar um outro treinador, igual você citou muito bem também a questão do Hélio dos Anjos, que é o treinador da casa dos 65 anos, por aí, aproximadamente, mas tem uma comissão nova, uma comissão que entende mercado, tem seu analista, ou seja, um profissional que se aperfeiçoou e fez uma equipe também baseada nisso, e eu acho isso muito legal. Só para concluir essa questão, Júlio, eu pego acho que é conterrâneo seu, acho que o Celso Roth é um conterrâneo seu, né? E o que fizeram muito na mídia com o Celso Roth, eu acho que é uma coisa meio anormal, porque é um treinador que está vencedor, um treinador que você pode até discutir como é que comanda as equipes ou como é que comandava as equipes, mas é um treinador que o mercado se fechou para ele de uma maneira muito grande, muito assustadora, e eu acho que também fica aí um pouquinho da minha crítica em relação à mídia que envolve, né? Tudo que se envolve, porque o que colocaram que ele seja como treinador, como se fosse o pior treinador do mundo, e não era o caso. Poderia até questionar a maneira dele colocar os clubes dele para jogar, ok? Os times é uma outra questão. Mas o que fizeram também, como fizeram com o Marcelo Oliveira, também bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, sei lá, às vezes esse mercado, esse futebol, às vezes é meio cruel, de fato.
Em termos de seleção brasileira, ô Júlio, que para mim o melhor treinador hoje brasileiro continua sendo o Tite. Eu gosto muito do Tite. Muita gente vai para cima, principalmente a torcida vai para cima, perdeu a Copa do Mundo, mas enfim, perdemos aquela Copa do Mundo, a última para a Croácia. Eu acho que ele mexeu certo na equipe e eu acho que deu a orientação certa. Você até vê vídeo, né? Antes do gol, sai o gol croata, ele pede pro Fred, volta, volta. Não sei o que deu na cabeça do Fred, porque o treinador também depende do jogador, né? Não é um jogo de botão que você vai armando as pecinhas lá no tabuleiro, né? Você também depende da vontade do jogador em campo, né? Não é só do treinador. E acontece o que aconteceu. Eu acho que o Tite ainda é um grande treinador, talvez o melhor treinador que temos hoje no futebol brasileiro. Mas temos nessa escolha, né? Fernando Diniz, a princípio até julho. Talvez se venha o Carlo Ancelotti, que é o desejo da CBF. Para mim é um desejo legítimo. Nós estamos falando de um treinador que está no Real Madrid, um treinador que um dos maiores vencedores do futebol mundial. Então, assim, por que não trazer o cara? Não tem como se falar, não. Vai ter que ver se realmente ele vai vir, né? Porque seria um mico ele não vier depois de tudo espera. Mas como você vê isso? Contratou um treinador brasileiro, mas podemos ter um treinador estrangeiro fazendo esse ciclo para a Copa do Mundo. Bom, primeiro que eu concordo contigo também sobre o Tite, né? Não porque ele é aqui da minha cidade, mas o Tite tem uma história, porque desde quando eu jogava na base do Caxias, ele era o treinador do profissional na época. E a gente acompanhava ali os treinamentos do profissional. Naquele time, Paulo Turra, que era o zagueiro, Gilmar Dalpozo, que são treinadores hoje, né? E foi campeão gaúcho aquele time no ano de 2000, com o Tite, treinador. Então já tinha uma admiração ali do Tite, e depois ele conseguiu, né, ter muito êxito na carreira e não tira o brilhante trabalho que ele fez na seleção. Acho que foi um detalhe ali de estratégia que talvez já estava muito impregnado, né, na equipe e muito forte, aquele perde-pressiona, aquele abafar na frente, que aquele ímpeto do jogador fazer aquilo e já tentar correr para frente, foi o que aconteceu naquele jogo, né? E não havia a necessidade, estava no final. Tudo isso já foi discutido há muito tempo, né? A gente já sabe, mas foi um detalhe, não tira o brilhante trabalho que ele fez na seleção. E eu sempre torci para que viesse uma sequência de um treinador brasileiro na seleção, depois do Tite. Claro que com a saída do Tite, o que pareceu, assim, é que não tinha alguém pronto para aquele momento. Acho que talvez ali a CBF poderia ter planejado melhor, ter, de alguma certa forma, inserido esse outro treinador junto, já antes, não sei, até é alguma forma de fazer esse trabalho para futuramente, né? Para quando não sair um treinador da seleção, não se ter um sucessor já para dar uma sequência de trabalho. E parece, o que a gente ouve, porque não tem nada muito oficial, né? Nem a vinda do Ancelotti não está oficializada, né? A gente não vê. Quando você só ouve um lado, que foi só a CBF que se pronunciou, o Ancelotti não se pronunciou ainda, fica aquela dedução. E parece que a ideia da CBF é que o Diniz faça até julho do ano que vem e depois continue, né, como um auxiliar juntamente com o Ancelotti para preparar ele para o futuro. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Porque eu acho que não é negócio, não. Acho que não é negócio para ele também, não. O Diniz vai ficar um ano como treinador e daqui a pouco vai virar auxiliar. Não vai acontecer. Mas o que eu acho que a CBF poderia ter feito é ter inserido o Diniz, por exemplo, antes já na CBF. Né? Conjuntamente acompanhando, para ir preparando. Mas acho que dentre os treinadores brasileiros, com certeza é o que mais está preparado e que tem um modelo de jogo que é o que todo mundo quer ver na seleção. A seleção não tem como você jogar reativo. A seleção tem a possibilidade de fazer 4, 5 times do mesmo nível. Haja vista a qualidade de jogadores que a gente tem e a quantidade. Então, é uma equipe que vai ter que jogar com alegria para cima, com toque de bola, e isso o Diniz tem.
Eu torço muito, particularmente, que ele faça um grande trabalho e que a pressão da torcida, da mídia, faça com que a CBF fixe ele, né, e mantenha ele como treinador. Como eu falei, eu acho hoje ainda o Tite o melhor treinador brasileiro, mas eu acredito que acabou o ciclo, né? 2 Copas do Mundo, acho que realmente encerrou um ciclo, não tinha como dar continuidade, isso faz parte, ele ia pegar uma pressão absurda. Agora, talvez a demissão do Luxemburgo tenha até feito, porque o Tite falou que agora vai treinar clube brasileiro, vai aceitar, então talvez o Corinthians já esteja mexendo com isso. O Flamengo também fez uma proposta por ele, então, para um grande clube, com certeza ele vai. A escolha do Fernando Diniz, para mim, é acertada. Eu também compartilho a sua ideia. Eu acho que ele não vai aceitar ser auxiliar do Ancelotti, porque ele está numa fase da carreira dele que ele pode escolher clube brasileiro para dirigir projetos. Então, assim, ele não precisa passar por isso. E são metodologias totalmente diferentes. Eu estou falando que é um melhor que o outro ou não, porque o Fernando Diniz está começando agora, o Ancelotti é vencedor mundial, um outro patamar, um patamar muito grande do futebol mundial. Então, assim, mas são metodologias diferentes, que não se encaixam. Não significa que uma seja melhor que a outra, pode agradar mais um, agradar outro. O que conta também a favor do Ancelotti, fora a questão da carreira, é que ele gosta de trabalhar com jovens jogadores, ele gosta de trabalhar com jovens jogadores brasileiros. Então, assim, ele tem uma simpatia e ele já domina o espanhol. Então, assim, a questão da língua vai ser um pouco mais facilitada também. Bora ver, mas é o sonho realmente da CBF ser o Ancelotti, e bora ver, mas fiquei feliz do Fernando Diniz aceitar, e por mais que seja um ano, vamos supor que ele fique só um ano na frente da seleção brasileira, eu acho que ele fez certo em aceitar, porque é aquele momento, né, Júlio? Muita gente fala, pô, eu não aceitaria se para ficar um ano. Pô, mas pensa, você é treinador, um convite para a seleção brasileira, por mais que seja um ano, se você faz teu nome nesse um ano, e esse ano vamos ter jogos importantes. Agora, em outubro, vamos ter o Uruguai no Centenário, vamos ter a Argentina em novembro no Brasil pelas eliminatórias, vai fazer a preparação para a Copa América, né, nesses jogos que antecedem a Copa América do ano que vem. Então, assim, não tem como você falar não. Não tem como você falar não, então eu acredito que ele fez realmente uma boa escolha. Nós estamos quase no finalzinho aqui da nossa entrevista. O Diego Bernardes, ele comenta, coloquei até em destaque, Escola Gaúcha sempre apresentando bons treinadores. Ele tá certo, Júlio? Você é suspeito Obrigado, de dizer isso? Obrigado, né? Temos que falar bem, né? Um do outro aqui. Não, na verdade, eu acho que esse conceito, porque os últimos treinadores da seleção foram gaúchos. Mas a gente tem bons treinadores em todos os estados. A gente tem bons treinadores, tanto que agora tem o Diniz. O Diniz é mineiro, né? Se não me engano. Acho que sim, acho que ele é mineiro, sim. Mas tem bons treinadores em todo o Brasil, né? E como eu disse... E te deixa chateado o pessoal falar, treinador gaúcho é tudo retranqueiro? A gente tem isso, né? Mas até é legal você falar isso. Porque o próprio Tite tinha um pouco disso. O Tite, e até agora, quando o nome dele é levantado no Flamengo, se ainda tem aquela coisa, será que ele vai jogar mais reativo, mas não pode? E aí já se vem o recorte, né, do que ele conseguiu fazer na seleção. Um time que tocava muito bem a bola, que jogava para frente. Como eu disse, a seleção não tem como ser diferente. E o Júlio, por ser dessa escola gaúcha, a gente jogando aqui no Sul, principalmente no campeonato da segunda divisão gaúcha, você predomina mais a força, a marcação, jogar mais fechado, mais reativo. A partir do momento que você sai daqui e começa a vivenciar outros mercados, como eu vivenciei no Mato Grosso, no Maranhão, na Tuna, no Norte, a gente pega jogadores diferentes, Norte e Nordeste, jogadores mais leves, jogadores que jogam para cima. E para mim, Júlio, isso foi muito rico de possibilidades de aumentar o leque, de conhecer jogadores, de repertório cultural e de me reinventar também como treinador. E esse trabalho da Tuna foi muito interessante porque o nosso time jogava para frente, jogava para cima, era um time que tinha transição rápida, mas ao mesmo tempo quebrava o ritmo e tocava a bola, mas era um toque de bola rápido, com ultrapassagem, com triangulação. Então, para quem viu a Tuna jogar nesse último campeonato, não vai dizer que o Júlio é retranqueiro, não.
Sim, fez muito gol. Ano passado, na campanha da Série D, dava uma angústia porque a Tuna foi a penúltima colocada do grupo, né? Na Série D. Foi uma campanha vejatória da Tuna. E a Tuna não fazia gol. Então, assim, esse ano a Tuna fazendo gol na Série D, a gente até espantava. Nossa, olha a Tuna fazendo gol. Era algo realmente incrível. Diego Bernardes, um abraço para ele. Diego Bernardes, ele está na época do Instagram, estava em todas as entrevistas, compartilha nosso trabalho, e ele confirma que o Diniz é mineiro de Patos de Minas. Patos de Minas é a terra do RT e do Mamoré, grande sapão do Triângulo Mineiro. Então, um abraço ao Diego novamente. E o Vladimir é tunante, esse aí eu conheço, ele é tunante. Ele pergunta para ti. Na verdade, é uma pergunta que eu até vou responder, mas se eu estiver errado, você pode falar, técnico Júlio, porque a gente até falou sobre isso. Ele falou que perdeu boa parte da entrevista, mas não se preocupa, a entrevista vai estar disponível aqui no YouTube, você pode acessar, essa vantagem de fazer no YouTube, pode acessar e revê-la. E ele pergunta que se você volta para a Tuna, ele espera que sim, e você disse, já tem alguma negociação em andamento, mas tem que ver alguns detalhes ainda, né, Júlio? Isso, né? Vamos ver se nos próximos dias aí, próxima semana. Esse é um momento, né? Que os clubes também pensam, tem um tempo para avaliar, os profissionais também pensam, avaliam com cautela, colocam todos os pró e contra, né? Tem a questão familiar, que eu estou aqui, sei que voltando para a Tuna, vou voltar sozinho, né? Não tem como levar a família, é muito complicado, né? Tem aqui já tudo implantado, escola dos filhos, trabalho da esposa, então a gente já sabe que vai ter que ir sozinho. Então, a gente sabe que é uma decisão que não é tão simples, mas tem que estar muito bem preparado mentalmente, né? Para quando sair, fazer um bom trabalho, estar com o mental forte, porque já não é fácil a nossa profissão. A pressão, o desgaste, e ainda mais ficar longe da família, né? E a profissão que você escolheu, né? Tá fazendo todo o investimento da sua vida nessa profissão, e eu aprecio muito isso, gente que se dedica. E faz parte da vida, né? Da sua vida como treinador, enfim, tá num canto, tá no outro. E como você pode ver aqui pelos comentários, já tinha falado do Rinaldo, agora do Vladimir, a massa que os Maltini espera que você continue. Vamos fazer um pinga-fogo aqui antes de encerrarmos. Eu vou te dar também a palavra final antes de encerrar. Você escolhe em uma palavra uma das opções. Tá ok, Júlio? Tá. Melhor treinador brasileiro hoje? Diniz. Melhor estrangeiro, treinador? Abel. Prefere jogar com 2 ou 3 zagueiros? 2. Você prefere um ataque mais móvel ou com centroavante fixo? Mais móvel. Frio ou calor? Calor. Chimarrão ou açaí? Os dois. O açaí verdadeiro, o açaí original, né? Porque eu sou de Minas, mas lá o açaí é com granola, leite condensado. Não, tem que ser o açaí daqui mesmo, com camarão. O açaí raiz. O açaí raiz é bom. O açaí raiz, realmente. Júlio, já damos quase 1 hora aqui da nossa entrevista, foi o tempo estabelecido, mas assim, queria agradecer a todos. Eu vou também deixar a última palavra com você. Você pode passar qualquer saudação, passar uma mensagem para a torcida tunante, para a família, para quem você quiser. Novamente, eu queria agradecer você ter aceitado aqui o convite. O tempo passou muito rápido. Nós elenquei aqui algumas coisas para falar e realmente dava para fazer em mais de 1 hora. Foi muito bom e eu torço pelo seu sucesso. Eu gosto de pessoas que realmente tentam se afirmar, tentam fazer bons trabalhos, se dediquem, corram atrás, estudem, se esforcem, igual você elaborou curso, está dando curso, se esforça, veio para a Tuna, um cenário realmente, agora eu também posso falar, um cenário realmente adverso quando você assumiu, você foi o 4º treinador. Você sabe que você assumiu um clube que em março contratou um treinador por um jogo e demitiu ele, né? Então, assim, você entra num cenário realmente complicado, um cenário realmente até de jogadores, né? De scout, que você tem que confiar
muito em outras pessoas que eu acho que você não tinha acesso antes, não conhecia antes, como o Éder, como o Vinícius, né? Porque eles, por exemplo, formaram o elenco, não deu para fazer um planejamento de futebol, muitos jogadores talvez você queria contar, mas planejamentos em outras equipes já estavam acontecendo, enfim. Por isso seria interessante a Tuna começar um planejamento desde logo, para justamente conseguir formar o elenco mais ideal possível, lógico, tem diversas condições financeiras, mas fica aqui meu agradecimento, você foi convidado número 1 dessa nova temporada de entrevistas aqui no YouTube, que vão ter algumas entrevistas, e obrigado por ter aceito o convite, e a palavra final é contigo, pode falar de qualquer coisa que a gente ainda não comentou, enfim, a palavra é sua. Primeiro agradecer, né, o convite, de parabenizar o trabalho de vocês, acho muito importante. Vocês são um elo de ligação, né, com a torcida, o pessoal que está assistindo, que vai assistir posteriormente, e a gente está sempre à disposição, gosta de participar desse tipo de programa, de falar sobre futebol, não só de nós, do nosso trabalho, mas de tudo, né? Acho que falar de futebol, discutir, trocar ideias sempre é bom. Queria dizer também que não só ao torcedor cruzmaltino, meu muito obrigado, mas ao povo de Belém, que me recebeu muito bem. Eu fui muito bem recebido, né? Todo o período que eu estive aí, fui muito feliz. Morei bem, comi bem. A única coisa que eu queria ter feito mais é conhecer os lugares, né? Conhecer mais lugares, né? Que a gente acaba na corrida e na pressão de jogo, treino. Quando a gente tem uma folguinha, a gente quer descansar, né? Então, foi muito corrido, como você citou, mas para mim, profissionalmente, também foi muito bom, porque me agregou muito essa forma de jogar que eu consegui colocar na Tuna, muito por conta dos atletas que compraram a ideia, a gente conseguiu ter bom desempenho, eu acredito que foi dos trabalhos que eu fiz, um dos melhores, com certeza, né, uma equipe muito equilibrada, que conseguia marcar, mas jogar também, que é o que eu acredito de ideal, né, numa equipe de futebol, uma equipe que alterne marcação-pressão, ora alterna a linha de marcação, ora propõe o jogo tocando, ora acelera, acho que a gente conseguiu colocar tudo isso. Fui feliz aí também com amizades, né, que eu criei, ao pessoal do clube, ao Éder, o Vinícius, os funcionários, a presidente Graciete, todo mundo me recebeu muito bem, e quem sabe, né, quem sabe a gente possa voltar, vamos largar nas mãos de Deus, né, o que for melhor para a Tuna, com certeza, né, e para o Júlio, que a gente consiga aí, quem sabe, no futuro estar trabalhando novamente, para conquistar os objetivos para o clube, né, que é o principal. A Tuna é o que eu falei na minha apresentação. A Tuna é uma camisa muito pesada, um time muito grande, tem que pensar grande, tem que pensar em entrar no campeonato para ganhar título, tem que pensar grande. O atleta que vestir a camisa da Tuna tem que já pisar no gramado diferente, tem que se sentir grande. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. É um pouquinho que a gente conseguiu colocar neles, nos atletas, na Série D, e esse pensamento, né, se acaso aconteça de a gente voltar, é o que a gente quer para um campeonato estadual. A minha torcida, como o Vladimir até coloquei em destaque aqui, volta, por favor. Mas a torcida cruzmaltina, ela reconhece o bom trabalho que foi feito, ela espera que realmente tenha planejamento, que a direção faça o planejamento como deve fazer para a próxima temporada, que não seja que nem fizeram para o início de 2023, depois tentaram corrigir no meio do caminho, mas aí já fica uma situação mais complicada, então que o planejamento aconteça. E abrir um parênteses também, eu esqueci de falar, César, como foi bonito de ver o torcedor se envolvendo na reta final, tentando colocar os refletores no estádio, vendo que talvez a gente não ia conseguir fazer o nosso jogo ali. A gente ficou muito frustrado, eu particularmente demorei um bom tempo assim, para digerir aquela derrota do Marcos. Mas acontece, são coisas de futebol. Sim. Mas acho que, no geral, resgatou aquela vontade de ir a campo do torcedor cruzmaltino. Resgatou aquela vontade de aquele orgulho do torcedor. Então, eu acho que esse envolvimento foi legal, né? Da torcida abraçar ali no final, todo mundo se dedicar. A gente fala bastante do Éder e do Vinícius porque eles assumiram a bronca, né? Eles pegaram o pepino na mão. Mas, no final, muita gente
venham junto. E eu acho que essa é a ideia de o torcedor abraçar, apoiar, né? Porque não é fácil fazer futebol profissional. Eu digo porque a gente viu a dificuldade que foi para a diretoria honrar todos os compromissos com jogadores, com comissão, com os gastos, né, do campeonato todo. Então eu acredito que se a torcida apoiar e estiver junto, abraçando, até em questão financeira, a Tuna tem condição de fazer um time mais competitivo ainda, mais forte, para pensar em título no estadual. Eu estou ouvindo. Tá ok, obrigado novamente. E o Vinícius está nos vendo, mister. O Vinícius fala, satisfação em trabalhar com um dos melhores que pude trabalhar. Obrigado. O Vinícius tem um olho clínico muito bom, ele conseguiu montar rapidamente, não foi fácil, logo depois do estadual, né, uma pressão muito grande de ter que já reformular todo o elenco. Eu cheguei, César, em Belém, o meu primeiro treino foi para 9 jogadores. 9. Há 10 dias da estreia. Então você imagine deu vontade de a preocupação que a gente estava. Né? E aí o Vinícius, com muito conhecimento de mercado, também de jogadores da região e próprio estadual, conseguiu trazer jogadores que, no primeiro momento, eu pensei, nossa, mas eu não vou conseguir ter tantas indicações, né? Indiquei 3, 4 jogadores, mas esses jogadores que não conheciam o meu trabalho acabaram comprando a ideia e viram no nosso trabalho uma forma de também eles evoluírem, né? Eles pegando uma intensidade maior nos treinamentos, pegando uma pegada, uma marcação que não era cultural muito aqui do futebol do norte, né? Aquela coisa de marcar mais forte, de pressionar em cima. Vamos tentar sempre fazer isso, porque eu acredito sempre na melhora do atleta. A gente melhorando o atleta, a gente consegue fazer com que ele compre a ideia de uma forma mais fácil. Concordo, e o Vinícius complementa também, Júlio. Amigo que espero continuar no futebol, gratidão, ou seja, acho que a gratidão é reconhecimento dos dois lados. É isso que a Tuna precisava, de uma reconciliação no futebol. Não tinha essa reconciliação no primeiro semestre. Eu vou bater nessa tecla, porque realmente eu não gostei, e nem o Tunante gostou do que aconteceu no primeiro semestre. Mas agora as coisas tomara que melhorem, tomara que você permaneça na Tuna Luz brasileira, já com um novo planejamento organizado. Você vê que você tem reconhecimento lá do seu diretor, do Vinícius, a torcida quer que você fique, então eu espero realmente que você fique. Porque você citou aqui a questão para encerrar, porque falou da questão da torcida ter abraçado o clube, o time, principalmente nessa reta final, e foi o que aconteceu, porque a torcida da Tuna ela foi muito maltratada durante os últimos bons anos. E quando eu digo bons anos, ela coloca nos últimos 15 anos. Ou de 2022 já conseguiu algo, já foi diferente, mas pelo menos de 2008 a 2021 foi muito maltratada. A Tuna até brincava, porque temos o Ciro de Nazaré aqui, né? E temos as festividades do Ciro que acontecem no mês de outubro. Tem um parque que vem, que fica 3 semanas, tal. A Tuna era tipo um evento do Círio, os jogos da Tuna. Porque a Tuna só jogava a segunda divisão, durante bons anos jogou só a segunda divisão, e sequer passava para a segunda fase da segunda divisão. Ou seja, vai ser 3 jogos por ano. E os 3 jogos geralmente em outubro. Então era tipo um evento do Círio. A pessoa vinha conhecer o Círio. Agora tem jogo da Tuna. É tipo um evento na cidade, porque a Tuna não jogava mais o resto do ano. Eu falo brincando aqui, mas doeu muito. Foi muito sofrido para a Tuna Luz brasileira não sair de uma segunda divisão que quase entrou na segunda divisão novamente, com quase um rebaixamento desse ano. Depois o Vinícius já voltaram, você chegou e mudou um pouquinho, né? E o Júlio não. O Vinícius ainda comenta agora para encerrar. Vem, Júlio, bora ser feliz. E eu faço de novo essa fala dele, bora ser feliz. E volte aqui para a Tuna Luz Brasileira. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite do Bastidores. Aqui a gente faz uma mídia aleatória falando de futebol, não estamos ligados a ninguém, mas a gente fala do que gosta, fala de futebol, e com certeza vai ter uma repercussão bem bacana. Como disse, no Facebook já estamos com 45 mil seguidores, e aqui também tem um projeto inicial também. E novamente, muito obrigado, Júlio, por ter aceito esse primeiro convite dessa nova temporada de entrevistas.
Obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais. É isso, amigos. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. É muito importante para a gente vocês se inscreverem no canal. Um projeto inicial que tem tudo para seguir cada vez mais forte. É isso, amigos. Fiquem todos bem e até a próxima entrevista.